passar. O capitão Maia vai entrar pela primeira vez no quartel do Carmo, sendo acompanhado pelo major, faz continência a alguém com quem está a falar neste momento. Pedi para falar ao comandante da força e levaram-me à presença do general que estava a comandar o quartel do Carmo. Falei com ele cerca de 15 minutos e pulo perante o problema. Portanto, eu tenho ordens e tinha uma ordem escrita para acabar a resistência imediata do quartel do Carmo. Como não decidia, porque dizia que não era o chefe, eu pedi-me então, leve-me ao professor Marcelo para a gente esclarecer a situação. Vão começando a realizar-se os primeiros comícios da Era Nova. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a verem, à espera daquilo que nós estamos à espera. A ver o que é que se vai passar. Agarrados, de qualquer maneira, na fonte, nos vários andares dos vários edifícios que aqui estão, nos passeios, à volta dos soldados. Ele encontrava-se sozinho numa sala, não sei que sala seria, talvez salão nobre do quartel, e disse-me que já sei que já não governo, só espero que me tratem com a dignidade com que sempre vivi, dei ao país o melhor que sabia que podia e a minha consciência não me acusa. E eu disse-lhe, pois, eu tenho todas as medidas tomadas para evitar que atentem contra a sua dignidade ou contra a sua integridade física. Portanto, será metido juntamente com os membros do governo numa viatura blindada, totalmente fechada, e será conduzido para o local que ainda não sei e ficará às ordens do movimento. Ele perguntou-me depois qual era a nossa ideia política, e eu disse-lhe que ideia política não a podia precisar porque eu não era político, portanto alguém político ia diretivas, eu tinha a ideia da execução e isso me bastava. Perguntou-me depois quem eram os chefes e eu disse-lhe que seriam os 8 oficiais generais, mas que para mim era o Oscar, que era o indicativo portanto, o indicativo do comando era Oscar e, portanto, eu só os conhecia como Oscar, não sabia concretamente quem eram esses oficiais. E não sabia, na realidade, portanto, sabia de 2, General Costa Gomes e General Spínola, mas, portanto, em ideia, não sabia quem eram os outros. Depois perguntou-me qual era a nossa posição em relação ao ultramar. Eu disse-lhe que a nossa posição, de certeza, era de evitar que o ultramar se transformasse em Novas Índias. E ele disse-me que achava que não era com o golpe de Estado que se resolvia o problema do ultramar. Portanto, a conversa foi mais ou menos nesta base. Claro, numa altura daquelas tinha que estar nervoso, mas teve um comportamento bastante digno, o que não foi, portanto, norma para os outros membros do governo, que não estavam à altura da função que desempenhavam. Havia umas pessoas que estavam mais comovidas, mas acho que não é entrar em pormenores nesta altura sobre coisas ainda por cima tão tristes, acho que não tem interesse recordar. O professor, portanto, estava sozinho, o professor Caetano estava sozinho nesse salão. Pois, falou comigo sozinho. E aceitou, portanto, nessa altura a rendição, ainda antes de chegar a carta dos nossos. O problema de que tinha que haver uma rendição imediata, porque as ordens que eu tinha era para a rendição imediata e que não queria estar a arriscar o meu pessoal em diálogos inúteis. Ele disse-me que já se tinha rendido e só esperava a chegada de um oficial-general para lhe entregar o poder, com vista a que o poder no